sempre gostei de ser aquele cara fio solto, aquela ovelha negra, sabe, cintilante, bem pretinha ali, pontuando entre a massa de ovelhas brancas, tá? Se as pessoas chamavam alguém por um apelido, eu sempre busquei chamar as pessoas pelo seu próprio nome, tá? Esse livro aqui ensina que é muito importante você nunca esquecer o nome das pessoas, tá? Se o nome da pessoa era muito comum, eu tentava incrementar. Eu tinha um amigo na época da Bradesco, que o nome dele era Anderson Martins. Todo mundo chamava ele ou de Anderson ou de Martins. Eu ia lá e chamava ele de Martinez. Por quê? Porque não só eu acho que isso soava mais forte, e quando as pessoas ouviam alguém chamar Martinez, automaticamente as pessoas associavam ao Felipe. Isso me fazia destoar da média. Tinha também um outro amigo, o Paulo Marinho. Ele era baixinho, todo mundo chamava ele de Paulinho. E eu achava aquilo muito diminutivo, cara, muito diminuto. Então o que eu fazia? Eu chamava ele de Paulinho Putão. Por quê? Porque isso trazia uma imagem dissidente, sabe, pra ele. Agregava uma imagem, sabe, meio dissidente, contrastava com aquela imagem dele mais franzina, de um cara mais baixinho e tudo mais. E eu percebo que, apesar de soar estranho no ambiente corporativo, ele gostava, ele se sentia muito mais agregado àquela imagem. Porque isso passava uma ideia de que eu via ele como uma imagem dissidente, apesar de todo mundo o colocar na caixa do sujeito baixinho. E com isso as pessoas, elas sempre me acharam diferente e estranhamente gostavam da minha companhia. Por isso. Eu sempre notei também que as pessoas que eram assim comigo, que ou me davam características que eu achava legais, ou que mudavam meu nome para um nome mais incrementado, mesmo quando eu cortava convívio com essas pessoas, seja porque eu mudei de emprego ou mudei de, sei lá, de lugar, essas pessoas nunca deixaram de permear na minha memória de longo prazo, em contrapartida aquelas pessoas que sempre foram meramente cotidianas e que nunca fizeram mais do que o mínimo do interpessoal. É claro que essa característica por si só, ela obviamente não vai te descolar da média, ela vai te tornar uma figura muito mais cativa, mas não vai somente te descolar da média, não por si só, tá? Mas isso revela uma característica muito notável. Você não é igual à maioria. Ao longo dessa minha juventude inicial, pós-adolescência, metade dos meus 20 e poucos anos assim, eu sempre busquei desenvolver habilidades, adotar características, trejeitos e até elementos visuais para minha imagem, a fim de que isso me descolasse da média do senso comum. A única coisa que eu não aprendi na minha juventude inicial até mais recentemente foi a como ganhar muito dinheiro, coisa que a gente está buscando desenvolver. Fiquem comigo que a gente vai resolver isso juntos. Só que o que acontece? Eu acabei sintetizando ao longo desses anos da minha vida algumas características muito marcantes das pessoas que extrapolam essa ideia de se descolar do senso comum. Eu compilei algumas coisas e eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes, cara, da gente adentrar essa lista, o que por definição é uma pessoa medíocre, tá? Vou ler pra vocês aqui. É a qualidade da pessoa média, comum, mediano, meião, modesto, pequeno. Disse de ou a pessoa pouco capaz, sem qualquer talento, que de modo geral fica aquém das outras, ou que de um dado campo de atividade não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média, tá? Isso é uma pessoa meramente mediana, medíocre, tá? Notoriamente, é só uma ideia pejorativa para algo simples. Você é uma pessoa que faz o mínimo do mínimo e não mais do que o mínimo necessário. Certamente isso se dá por causa de cultura de massa, sabe? Pessoas homogeneizadas consumindo as mesmas músicas, assistindo os mesmos programas, tendo as mesmas fontes de entretenimento, adotando os mesmos modismos e bordões. Lá ele 1000 vezes. Isso faz as pessoas terem o mesmo senso crítico e a mesma personalidade de uma truta. Eu tenho um primo de 22 anos, 23, sabe? Que ele escuta folk dos anos 70. A maioria dos garotos da idade dele escutam trap, sabe? Ou então ouvem funk. Ou então, quando não escutam rock, ouvem as mesmas velhas bandas de rock que todo mundo escuta, sabe? Quer ser uma pessoa dissidente que simplesmente descola do gráfico do senso comum? Vem comigo. Primeiro, cara, desenvolva uma personalidade atômica. Olha só, leia um pouco de filosofia para você desenvolver senso crítico, ter uma personalidade um pouco mais forte e que não tenha medo de dar sua opinião, tá? Pensadores e personalidades marcantes é uma boa. Aqui eu citaria logo 2 de cara, sabe? Jordan B. Peterson é um pensador contemporâneo muito brabo, que trabalha muito o aspecto da masculinidade, da força. Nietzsche, para você ter uma personalidade mais contrastante com a sociedade, sabe? Não se deixar dominar pelo niilismo é importante, mas é bom você ser um cara que dá peso quando você chega. Estude persuasão e manipulação. E não tô falando pra você manipular as pessoas ao seu bel prazer no fio da maldade. Não. Eu digo de você aprender a manipular as pessoas a fim de que elas interpretem você da maneira que você deseja que elas interpretem você. As 48 Leis do Poder é um bom começo. As Armas da Persuasão também. Também tem um livro também que é As Armas da Sedução, que é do mesmo autor das 48 Leis do Poder. É muito interessante. Você vai
ter muito mais barganha das interações se você souber como funciona o intelecto humano e como usar isso ao seu favor, a fim de você fazer que eles adotem aquela perspectiva sobre você que você quer que eles adotem. De maneira bem sutil, e eles nem vão perceber que estão sendo manipulados. Refine seu gosto, tá? Se permita escutar música erudita, cara. Música popular brasileira dos anos 70. Escute coisas diferentes, cara. Eu faço com meu primo, escute músicas antigas dos anos 70. Mas tente desenvolver um gosto diferente, que simplesmente descola você do senso comum, sabe? As pessoas adoram descobrir pessoas que são diferentes, porque o diferente cativa. O que é igual a tudo e a todo mundo já conhece, todo mundo sabe, já é meramente mais do mesmo. A ideia desses 2 primeiros tópicos, eu até vou ler pra vocês aqui, é gerar o interesse das pessoas e fazer com que elas entrem na sua, tá? Com a personalidade você vai ter o quê? Você vai ter uma figura sólida, que não balança com os ventos, sabe, de qualquer tendência passageira. As pessoas mudam muito facilmente. Qualquer vento que bate, assim, um modismo qualquer, as pessoas já estão mudando. É só você ver quando surge algum bordão de massa, tipo lá ele, e você vê todo mundo adotando esses mesmos bordões, cara. E com a persuasão, você atrai as pessoas, como já falei antes, tá? Você faz com que elas tenham de você a visão que você quer que elas tenham de você, tá? Você gera facilidades com isso, mano. Você torna tudo muito mais fácil quando você sabe persuadir as pessoas. E com o bom gosto, obviamente, você gera contraste. Como você espera que uma pessoa que leia, por exemplo, Jordan B. Peterson, Desenvolvimento Pessoal, seja a mesma pessoa que escuta música erudita, que escuta às vezes uma bossa nova, que escuta, sei lá, um folk dos anos 70, que lê escutando Chopin? Pois é, cara, a maioria das pessoas, por mais que elas não digam, elas sentem esse contraste. E elas sentem de maneira inconsciente, cara, e elas simplesmente acham muito cativante. Falo por experiência própria. Tenha uma armadura diferenciada. Aqui eu falo de corpo e vestes, principalmente, tá? Vestir-se bem, cara, ter um estilo despojado, isso te faz ter um ar de destaque. As pessoas gostam de pessoas diferentes. Uma coisa que eu sempre achei engraçada é que as pessoas sempre associavam a mim a imagem de um artista, mesmo que elas não soubessem que eu sou músico e que eu não sou artista. Pelo menos não de fama, sabe? Se você quer ter um ar de autoridade, vista-se bem, cara. Vista-se como uma pessoa de autoridade. Observem as figuras da TV, apresentadores de televisão, palestrantes. Esses caras, todos eles se vestem a caráter para gerar autoridade. Se você souber se vestir atemporalmente, sem adotar elementos da moda, mas saber incrementar um estilo legal em você, só a sua imagem por si só já vai persuadir muito as pessoas. Treinar, ter um corpo estético, isso é, mano, de suma importância. Isso passa bem assim nas entrelinhas uma ideia de força, vitalidade, virilidade. As pessoas simplesmente respeitam uma pessoa que parece forte. Cara, não negligencie isso, irmão. Eu não falo só por saúde tão somente, tá? Mas se você quiser realmente ser uma pessoa que descola da média, seja uma pessoa atlética e forte. Desenvolva, cara, habilidades menos comuns. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu tinha os meus 16, comecei a tocar violão. Embora tocar violão por si só não seja algo dissidente, nem algo tão notável, certamente as pessoas lembram de mim por isso. O fato de que na época no colégio eu era o único cara que andava de skate, que eu me lembre. Por exemplo, você aprender um instrumento, você aprender uma segunda língua, de repente você fazer um esporte que ninguém faz, ou que pouquíssimas pessoas fazem. Isso gera curiosidade acerca de você. Mas não tão somente isso, tá? Quando você fala uma segunda língua, que você toca um instrumento diferente, ou você faz alguma coisa diferente, você tem uma habilidade diferente, estranhamente as pessoas associam isso a uma característica única e associam isso à inteligência e à capacidade. As pessoas simplesmente elas vão reverenciar você como o cara que faz aquilo que poucas pessoas fazem, ou que tem uma habilidade que quase ninguém tem. É tipo você morar num lugar de classe baixa, tipo aqui onde eu moro, e ser um cara que fala inglês e aprendeu sozinho. As pessoas lembram disso. Inclusive, vou deixar o link aí embaixo do e-book. Se vocês quiserem conhecer o e-book Inglês do Autodidata, tá? Quiser adotar o método que eu adotei e aprendi a falar inglês questão de 1 ano e meio, o preço que você vai gastar com isso é ridículo. Enfim, em comparação ao que você gasta com fast food, que você nem deveria estar comendo e destruindo o teu corpo. Enfim, tá? Só isso. Se você é jovem, sobretudo se você é jovem, você tem 18, 19 anos, 20. Se você se atentar a colocar esses poucos tópicos em prática, você muito rapidamente vai se tornar uma pessoa acima da média, tá? Sobretudo se você souber trabalhar a sua imagem, usar a moda ao seu favor e você souber usar também características únicas, desenvolver hobbies únicos. Isso vai te descolar da média, cara. Você desenvolver esse trato, sabe? Aprender a falar com um pouco mais de, sabe, de fineza, vamos colocar assim. Obviamente, sem parecer um palestrante ou um professor de faculdade, sabe? Que fala de uma maneira tão erudita, mas desenvolver essas habilidades, isso vai tornar você uma pessoa
descolada da média. Cada um desses tópicos, infelizmente, eles são muito incomuns, tá? Infelizmente. Deveria ser comum. Leiam esse livro aqui, ó. E também esse aqui, ó. 2 armas poderosas do cidadão médio em 2023. Até mesmo se você já for um cara destacado, sempre tem o que você aprender, o que você praticar, tá? Espero que esse vídeo tenha te trazido algum valor, tá? Deixa aquele seu like para ajudar o nosso engajamento aqui. E é isso. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!